Fala rapaziada, bora para mais um vídeo aí, vamos para as últimas notícias de São Paulo. São Paulo que se reapresentou aí no CT da Barra Funda, depois de empatezinho mandrake contra o Flamengo aí no Maracanã. Foco total agora contra o Corinthians, vamos trazer notícias aí sobre os jogadores lesionados, aí, os jogadores que estão no departamento médico que estão voltando. Vamos falar mais um pouquinho também sobre o jogo aí de ontem, declaração do Lucas, tá? São Paulo indo para cima aí da CBF após mais um jogo sendo prejudicado aí pela arbitragem, tá? E várias e outras notícias. O Gil também, rapaz, não tá falando sobre o Gil aqui, que deu uma declaração aí engraçada sobre o jogo aí de depois da manhã contra o São Paulo, aí descendo da Copa do Brasil. Vamos trocar ideia sobre isso aí também. Assiste o vídeo completo, meu querido, não pula o vídeo, seja até o final. Se inscreve no canal caso você não for inscrito, ativa o sininho e deixa o like que é muito importante. Beleza? Tranquilão? Bora pro vídeo aí, já que você já fez tudo isso. E bora começar aí, meu querido, falando sobre, né, a reapresentação do São Paulo no CT da Barra Funda após o empate aí. São Paulo que enfrentou o Flamengo aí ontem no Maracanã, como todos já sabem, empatou aí por 1-1. Tá aqui a informação do Eduardo Afonso, setorista de São Paulo aí, da ESPN. Reapresentação no CT. Os atletas que atuaram por mais tempo no empate por 1-1 contra o Flamengo ficaram na parte interna para trabalhos regenerativos. Os demais foram para o gramado. Após o aquecimento, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram um trabalho de troca de passes sob pressão, em espaço curto, e na sequência um trabalho tático de 11 contra 11 aí, né? Isso mais com os jogadores aí que não jogaram ou que entraram no segundo tempo, né? Porque geralmente não, né? Isso acontece sempre. Quando joga no dia, os caras que jogaram por mais tempo é mais regenerativo ali, mais uma recuperação do que algum outro tipo de trabalho tático ou em campo, né? Mais uma recuperação aí, o famoso regenerativo, cara, quase que não sai, regenerativo aí, tá? Aqui, ó, em relação aos jogadores entregues no DM, o zagueiro Ferrarese novamente fez parte do trabalho ao lado dos companheiros. Em relação aos outros machucados, Caio Paulista, Igor Vinícius, Galopo, Patrick Lanza, Erisson, David e Luciano, não houve nenhuma atualização do estágio desses jogadores. Pablo Maia, que volta de lesão, e também o Rafinha, de suspensão, perdão, treinaram normalmente aí com o grupo, tá? Então, o zagueiro Ferrarese novamente fez um trabalho aí, né, junto com os companheiros, e os outros 7 machucados, tá? Como a gente repetiu aqui o nome deles, não teve nenhuma atualização, nenhuma notícia sobre esses jogadores aí. Pablo Maia e Rafinha não estavam nem no banco ontem porque estavam suspensos do jogo, né? Tinha tomado cartão aí no jogo contra o Atlético Mineiro e ficaram fora do confronto aí de ontem. Eles treinaram aí normalmente para o jogo contra o time do Corinthians, tá bom, meu querido? Então, essas foram aí as notícias sobre o DM do São Paulo, né? Na verdade, só teve sobre o Ferrarese aí e mais sobre o trabalho do time hoje aí, porque a maioria, né, quase todos os outros jogadores aí não tiveram nenhuma notícia, né? O Luciano não jogou ontem aí, ele reclamou de dores na coxa depois do jogo contra o São Lourenço. Aí Dorival não botou ele ontem, ficou em São Paulo, nem sequer viajou para o Rio de Janeiro, o Luciano, apesar que ele não joga aí na quarta-feira contra o time do Corinthians, porque ele tomou cartão no jogo de ida, aquele cartão lá, né, que eu discordo completamente, tá fora do jogo aí. Ele que se recupera aí dessas dores na coxa, que ele tem toda essa semana aí para se recuperar. Sábado tem jogo contra o Botafogo, importante para o Brasil. Tem que ganhar, né, cara? Já 4, 5 jogos que o São Paulo não ganha aí, então que o Luciano se recupere, já que não jogou ontem contra o Flamengo e nem vai jogar contra o Corinthians, porque tá suspenso aí. Então, que ele se recupere aí. Bora ver nos próximos dias aí, esperar as notícias. Amanhã tem mais um treinamento. Aí vai ter um trabalho na quarta também, né? Que o jogo é só à noite e é no Morumbi. Então, tem mais 2 trabalhos aí que o São Paulo irá fazer antes do confronto contra o time do Corinthians, tá? Olha só, rapaziada. O Michel Araújo, né, ele pediu desculpa nas redes sociais pelo pênalti que ele fez, né? Que eu nem achei pênalti do Michel Araújo. E uma página do São Paulo fez um post falando sobre isso no Instagram. E o Lucas comentou, rapaz. O Lucas Moura comentou. Ele falou o seguinte, ó. Ele jogou demais, comprometimento absurdo. E o pênalti foi bem duvidoso, né? Falei do comprometimento do Michel Araújo, foi absurdo, e dizendo que o pênalti foi bem duvidoso, né? O comentário do Lucas Moura em uma página de Instagram aí do São Paulo, né? Falando aí sobre o post que o Michel Araújo fez, pedindo desculpa pelo pênalti que ele fez aí, né? Que eu, como eu falei, não achei absolutamente nada aí sobre esse pênalti, eu achei ridículo, tá? Ridículo, tá? Foi um dos pênaltis mais vergonhosos que eu já vi na vida, não achei absolutamente nada. A gente focou muito nesse jogo aí, nessa questão da arbitragem, né, rapaz? Do Lucas que fez gol, do Rames que estreou. E eu esqueci de falar sobre um jogador que vem sendo importante, vem jogando bem e que foi muito criticado no início da sua passagem pelo São Paulo, desde que ele chegou, foi muito criticado com razão.
que é o Alan Franco, né? Eu vi um post aqui, né? O SPFC Tático no Twitter, ele fez um tweet aqui no Twitter, e eu achei bem bacana e lembrei que eu nem tinha falado sobre o Alan Franco, tá? Ele falou o seguinte, ó, precisamos falar um pouquinho do Alan Franco. Está há 7 meses no Brasil e começou a render agora aquilo que se esperava dele. É totalmente natural um estrangeiro chegar e não corresponder logo de início. Vem bem a alguns jogos, o argentino que continue crescendo com suas atuações dentro de campo. Ele ficou marcado por aquele lance do Roger Guedes no jogo do Paulista, que o Corinthians ganhou de 2-1, que o São Paulo quebrou o tabu, e o Roger Guedes passa por ele como se ele fosse uma criança. Ele não derrubou o cara, não fez falta, não fez nada, deixou o Roger Guedes passar, e ele ficou marcado por esse lance. Um jogo que o Corinthians quebrou o tabu, ganhou do São Paulo no Morumbi, e tudo mais. Então você acabou matando em cima dele, depois teve atuações ruins aí também. Só que, cara, teve uma questão, a gente não pode ficar avaliando o jogador, o cara tá 2 meses, 3 meses, o cara acabou de chegar. Tem 2 pontos, primeiro que ele é estrangeiro, né, ele não é brasileiro, ele é argentino. Segundo, ele vem da MLS, que é um futebol completamente diferente do futebol brasileiro, é tudo diferente, tá, o nível, tá, tudo, é outro mundo, é outra vida o futebol brasileiro com o futebol da MLS, tá, então tem toda uma adaptação aí. E ele que vem de lesão, eu acho que esse aqui foi o primeiro jogo dele desde que ele se machucou, né? Porque ele se machucou aí no jogo contra o Palmeiras, não foi no jogo contra o Palmeiras, que ele sai no início do segundo tempo e o Diego Costa entra no lugar dele, tá? Eu acho que foi esse jogo, se não for me corrija nos comentários, mas acho que foi contra o Palmeiras que ele se machucou. E também acho que quando foi o primeiro jogo dele depois que ele voltou de lesão. Só que antes da lesão, ele já estava jogando bem também, já vi de alguma sequência de jogos importantes, jogando muito bem. E voltou aí contra o Flamengo como titular, jogou muito bem outra semana, não só ele como o Diego Costa, né, mas a gente tá falando aqui do Alan Franco, jogou muito bem, tá, então, ele veio com a esperança, o Alan Franco joga muito, não sei o que, tinha jogado bem no Independente, ele teve jogos do Independente contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, em Libertadores, Sul-Americano, que ele jogou muito bem, ele sempre foi muito elogiado, só que chegou no São Paulo mal, e agora tá mostrando aí seu zagueiro, que sempre se falaram aí, que sempre tiveram expectativa desde que ele chegou, o Alan Franco, que agora ele tá conseguindo entregar, né? Talvez, se não tá já adaptado, tá já se adaptando e tá jogando muito bem. Importante falar aí sobre o Alan Franco, cara. Muito bacana ver que ele tá se recuperando, adaptando cada vez mais aqui no futebol brasileiro e jogando bem, né? Muito bacana, muito legal aí, tá? Informação aqui do Eduardo Afonso, da ESPN. São Paulo enviou ofício à CBF contestando linha do VAR e reclama de pênalti marcado para o Flamengo. A diretoria do São Paulo enviou na manhã desta segunda-feira, dia 14, um ofício à CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, para reclamar da arbitragem no empate contra o Flamengo no último domingo pelo Brasileirão. O tricolor reclama principalmente do pênalti marcado para o rubro-negro aos 47 do segundo tempo, quando o time paulista ia ganhando, né, a partida por 1-0 no estádio do Maracanã. No lance em questão, o clube do Morumbi nem contesta, aliás, a linha de impedimento traçada no monitor do VAR, que foi exibida no telão do estádio Carioca. A diretoria São Paulina entende que o procedimento foi feito de forma errada, sem deixar claro qual jogador do Flamengo foi usado como referência para detectar se havia ou não impedimento na origem da jogada. Não há reclamação especificamente sobre a falta de Michel Araújo, que acabou gerando a penalidade, mas sim sobre a polêmica da linha traçada pela arbitragem no vídeo, tá? Então o São Paulo enviou um ofício para a CBF, que na verdade que não vale porcaria nenhuma, tá? O São Paulo já enviou isso aqui, os outros clubes enviam e não acontece porcaria nenhuma, né? O que não pode é deixar esse hábito, mas apitar o jogo do São Paulo, que não vai acontecer, né? Os clubes têm esse poder, mas geralmente não acontece nada. Tá aí, né? Informação do Eduardo Afonso, São Paulo enviou um ofício pra CBF aí, né, cara? É essa questão, cara, rapaziada. O time que não tem bastidor é de jeito aí, não tem bastidor nenhum, confia no sistema, é isso aí, é prejudicado quase todo jogo. Chato pra caramba me falar de arbitragem, né, cara? Um negócio insuportável, mas infelizmente aí a gente tem que falar, né? O que você acha sobre essa questão do ofício? O São Paulo ter enviado o ofício? Eu acho que não vai acontecer nada, como todo time quando perde, quando é prejudicado, envia pra CBF, não acontece nada, vai continuar a mesma porcaria aí, tá? Deixa embaixo o que você acha sobre essa situação aí. Bom, seguinte, o Gil, ontem o Corinthians jogou contra o Coritiba, e o Gil, na zona mista, né, na entrevista pós-jogo aí, ele falou sobre o jogo contra o São Paulo, que já é o próximo, depois de amanhã tem a decisão aí contra o Corinthians, né, São Paulo e Corinthians no Morumbi. E o Gil, o zagueiro do Corinthians, ele falou o seguinte, abre aspas aí pro Gil: vamos jogar no Morumbi com 9 zagueiros, se puder, para segurar o resultado. Foi o que falou aí o Gil, zagueiro do Corinthians. Vou repetir: vamos jogar no Morumbi com 9 zagueiros, se puder, e segurar o resultado. Aí, cara, foi o que o Gil falou
aí visando o jogo contra o São Paulo. O que vocês acharam dessa declaração? Eu achei engraçado, né, cara? Mas não é surpresa isso aqui, porque foi o que eu falei pra vocês. O jogo contra o São Lourenço vai ser muito parecido com esse aqui do Corinthians, cara. Os caras vão ficar se jogando, fazendo cera, vão vir só pra se defender, vai ser isso aí, né? Mas enfim, meu querido, é isso aí. Deixa aí embaixo se achou das notícias do São Paulo, se inscreve, ativa o sino. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.